Olá, Instagram! Como é que vocês estão? Salve, Dona Thalita! Estamos começando a convidar as pessoas. Minha querida Ana Clara, seja bem-vindo, alegria tê-la aqui. Vamos aproveitar que esse Instagram anda maroto, usar o aviãozinho. Tudo bem, Luciana? Deixei recado para você lá no Telegram, já faz um tempinho, Lu, você nem foi ver, senti saudade de você lá. Beijo, beijo, beijo para você também, Clara. Tudo bem, Fabiana? Como você está? Seja bem-vindo. Vou pedir para vocês ajudarem o Instagram, começar a usar... Opa, deu uma balançada aqui. Usar o aviãozinho. Tudo bem, minha querida Lu Porto? E ir convidando seus amigos, suas amigas para um papo para lá de importante. Nós hoje temos convidadíssima, uma pessoa querida que eu conheci recentemente, mas que já conquistou meu coração, que vem conversar com a gente. Também está com saudade, né, Dona Lu? Várias Luz aqui, que vem conversar com a gente sobre um tema mais que relevante, sobre um tema fundamental, sobre um tema urgente, a questão da diversidade e da inclusão. Então, só para contar um pouquinho para vocês, eu ando um cadinho sumida das lives, porque eu assumi uma porção de responsabilidades, graças a Deus, vai chegando o final do ano, tudo que estava represado começa a aparecer, tudo que você plantou vai sendo colhido, né? E vai depois entrar o final do ano aí, então a gente precisa entregar muitas coisas. Em breve temos lançamento da turma 4 do Dominando o Ciclo da Consultoria Interna, que é meu curso que tem aqui debaixo da minha foto, no link da bio, para você já deixar a sua inscrição pré-reserva para a próxima turma que vier. Aí também você encontra o link para o meu livro, quem tiver interesse em comprar, em adquirir o livro Bora Mudar uns Mundos, um livro físico que fala sobre a formação de business partner, tá? Você também encontra ali o caminho para entrar nos meus grupos de Telegram. Tem o grupo de HRBP Top, eu tenho o grupo de liderança, uma alegria. Então você me acha por aqui onde você quiser. Contar um pouquinho para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vini, seja bem-vindo. Li, seja bem-vinda. Elvio, Carmen. Nossa, que delícia ter vocês aqui. Patrícia. Vamos chegando. Contar para vocês que nesse mês temos programação. Na próxima quinta-feira, dia 12, vai ter live Tira Dúvida. Então já eu ponho as caixinhas para que a gente possa tirar dúvida das principais questões que são demandadas para mim, pelo menos 5 questões fundamentais sobre a atuação do HRBP Top, o profissional de RH. No dia 19 tem previsto aulão. Nesse aulão nós vamos falar de soft skills. Uhul! Você não vai ficar fora dessa, né? Vamos falar sobre os conflitos geracionais, os millennials, os maturities, tá? Está previsto também no dia 26 nós termos a querida, maravilhosa Andréa Pérez, que a gente marcou, ela teve um contratempo, não conseguimos remarcar, então a Andréa Pérez vem falar da liderança positiva, da psicologia positiva, tá bom? E aí fechamos o mês, a gente tem previsto para dezembro também ter mais live, masterclass, um monte de coisa boa, já eu vou contando aí para vocês. Mas para não tomar nosso tempo, hoje eu vou receber essa divina maravilhosa, que além de ser uma pessoa incrível, uma maquiadora, ela é Thalita Castro. Eu vou até ler aqui um pouquinho as credenciais. É administradora com especialização em gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, atua mais de 10 anos na área de gestão de pessoas, recursos humanos, fez recentemente comigo o curso de formação de HRBP e ela vem contar para nós a experiência dela com o tema diversidade e sobre o projeto que ela está desenvolvendo na empresa dela atual de diversidade e inclusão. Vocês querem conhecer a Thalita? Claro que querem, que rufem os tambores. Vocês sabem que aqui nesse canal nós recebemos os nossos queridos e queridas com o quê? Coraçãozinho. Então taca-lhe o dedo no coraçãozinho, vão embora aí convidar. Peraí que eu acabei abrindo o lugar errado aqui.
Opa, opa, opa. Em vez de convidar minha amiga, eu apertei filtro. Para eu te convidar, né, amor? Tá aqui, acabei. Castro. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela turma que você trouxe. Espero que vocês gostem. Puxa a cadeira, senta aí. Linda! Oi, tudo bem? Quando eu te vejo, chega a me dar uma coisa assim, vontade de apertar, né? A gente tem saudade do físico, de ver as Oi, pessoas e amiga. abraçar, né? E foi uma honra para mim participar do primeiro curso presencial depois da pandemia, né? Entendeu? Não foi? Que legal, Não que legal. foi? Muito obrigada. Voltei 7 meses depois, estava até estranhando tudo. Minha linda, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu carinho em vir conversar desse assunto que ele é mais do que urgente, né? Mais do que relevante. Eu tive o prazer de conhecer um cara muito legal que fez comigo uma live, tá fugindo o nome dele aqui do Henrique, e ele me disse assim, que um amigo dele fez a seguinte frase que eu adotei: todos os dias eu acordo machista, homofóbico, racista e dominante. E eu procuro ir dormir um pouco menos machista, homofóbico, racista e dominante. Porque nós fomos criados nessa cultura que, graças a Deus, está começando a querer se situar, mas falta muito ainda, né, amiga? Falta. Falta muito. Então, começa contando para nós, a palavra é sua, a plenária é sua, começa contando como é que você se esbarrou nas curvas da vida com essa temática da inclusão, da diversidade, dessa maravilha que é ser humano, né? De tantas possibilidades que temos, né? Verdade. Bom, primeiramente queria agradecer você pelo espaço. É muito importante e eu sou muito grata por isso. Queria agradecer as pessoas da live. Algumas pessoas são colegas meus de longa data, estão me dando força. Funcionários da Corning, que também me dão super força aí nesse projeto que a gente está tocando. Então, queria agradecer muito. Bom, eu tenho 10 anos em A. Fiz um curso de maquiagem também por realização pessoal, meu sonho de criança. Maravilhosa. Obrigada. E, bom, a diversidade, ela entrou na minha vida muito cedo, né? Eu tinha como ídolos Vovó Mafalda, Vera Verão, e aí minha mãe tentava explicar, então, mas é homem vestido de mulher. Eu falei, mas como assim e tal? E sempre gostei, né, desse universo de brilho, de glamour, e nesse universo de maquiagem também, né, a gente tem bastante pessoas do meio LGBT, então foi onde eu me identifiquei, né? E principalmente no meu relacionamento mais dei de cara com a causa. Hoje eu sou casada com um homem trans, que quando nós começamos a nos relacionar há 5 anos era uma mulher, ainda não era, não se considerava uma pessoa trans, até mesmo por questões do trabalho, alguns impedimentos, e aos pouquinhos a gente foi conquistando as coisas, né? O primeiro corte de cabelo curto, aos pouquinhos É a foi mudando. transição, né? Isso, exatamente, as vestimentas. E eu acompanhando esse processo dele, eu fui vendo o quanto é importante a gente tentar, né, pelo menos, educar as pessoas sobre como essas pessoas trans, até as pessoas gays, lésbicas, precisam de espaço e precisam de oportunidades iguais, né, como a todos. Eu trouxe aqui até uns dados, Lu, porque às vezes as pessoas pensam, né? Falar, mas por que é importante falar de diversidade nas empresas, né? Essa é Eu uma acho boa que pergunta. Então, tá, deixa só, eu vou fazendo uns pequenos resumos aqui, gente, vocês fiquem à vontade, porque nós também precisamos admitir a nossa ignorância sobre estas temáticas. E a Thalita está abrindo esse espaço para trazer para a gente conhecimento. Muitas coisas eu não conhecia, foi a partir do momento de pandemia que eu fui começando a cair ficha na minha inclusão no movimento da igualdade racial no Grupo Mulheres do Brasil, mentorando meninas e jovens negras e vendo na pele o que é esse racismo estrutural, e depois com vários amigos que são trans, que são gays, que são nesses espectros ou até não se encaixam em lugar nenhum, né? A gente vai percebendo, humanizando isso, que em tese é uma coisa longínqua. Você me contou a sua história e eu obviamente respeitarei apenas o que você quiser falar, mas assim, não foi sem dor
essa sua escolha, né? Porque a gente pensa assim que é muito tranquilo. Você narrou aí, eu conheci uma pessoa, me apaixonei, na época ainda era identificada como uma mulher, e nesses 5 anos de trajetória fez a sua transição, está em processo da sua transição, e hoje é um homem trans. E lindo, não é lindo. É difícil, é doloroso, isso envolve rompimentos, pessoas que não te aceitam, discriminações, como é a relação da pessoa no trabalho. E uma coisa que me tocou muito, se você me permite, você comentar assim, às vezes a gente está passeando de mão dada, estamos fazendo nada, estamos só caminhando. E as pessoas agridem a gente, né? Elas passam e nos ofendem, ou elas passam e de alguma maneira agride fisicamente, empurra, dá um totó, sei lá, coisas assim. Eu fiquei chocada, né? Porque assim, a troco de quê? Me conta um pouco desses dados que você trouxe, que eu quase caí dura também quando você foi me contando. É. Bom, você falou sobre dores, né? E realmente foi difícil para ele, foi difícil para mim. Eu vivi um relacionamento, um casamento heterossexual e era um conto de fadas, família envolvida e tal, e aí de repente eu me vi em um relacionamento homossexual e virei a bruxa. Então, assim, hoje eu não tenho contato com muitas pessoas da minha família, não vejo meus sobrinhos, porque infelizmente o meu irmão não consegue explicar para eles a relação que eu tenho. Então, de fato, é muito doloroso, a gente tem que fazer escolhas dolorosas. E não só eu, né? Eu ainda tenho vários privilégios por ser uma homossexual cisgênero, me reconhecer no meu próprio gênero. Eu posso andar na rua e sou, vamos dizer assim, invisível, né? A gente fala que nós cisgêneros somos invisíveis. Então as pessoas não vão nos atacar puramente por a gente ser LGBT, porque a gente não tá na cara que é. Então uma pessoa transgênero já mostra ali que e é É o atacada. que a gente fala de passabilidade, né? Então você tem uma passabilidade de uma mulher heterossexual, então por conta disso, ok. Mas as pessoas que não têm essa passabilidade, onde está evidente esse não encaixe, digamos assim, né? Elas já começam a ser rejeitadas por isso. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem países no mundo que é crime ser LGBT, é pena de morte, né? Como a Arábia Saudita, o Iêmen. Então lá as pessoas morrem por ser gay. Só que, por incrível que pareça, esses países não são os que mais matam LGBT. Talvez porque eles, né, não se assumem e tudo mais. O Brasil ainda é o país que mais mata LGBT. E aí mata tanto por questões de homicídio, como também as pessoas morrem por suicídio, por não se aceitarem, por disforia, às vezes do seio ou da genitália, elas se mutilam. Disforia, o que seria? Explica para as pessoas que não conheciam, como eu não conhecia esse termo. A disforia é rejeição de um ou mais membros do corpo que tem relação com o seu sexo, né? Então, por exemplo, o seio grande. Original. Isso, o seio grande é sinal da pessoa que é mulher. Só que se ela se reconhece como homem, ela rejeita o próprio seio. Então, muitas mulheres acabam se mutilando, né, tendo depressão e vários problemas psíquicos por conta disso. Os homens, às vezes, têm disforia da genitália, né, do pênis. Então, alguns conseguem cirurgia, né, de transição de sexo, outros não, porque ainda é uma cirurgia muito cara, né? Não sei como tá as questões do SUS quanto a isso, mas, de fato, isso acontece muito. Então, olha isso, né? Nós estamos falando de um país onde, em tese, existe uma liberdade de expressão, uma democracia. No entanto, é o país que mais mata LGBTQI+, até mesmo mais do que os países onde isso é crime. Sim. Onde tem pena de morte e apedrejamento. Se você for pego numa relação homossexual ou qualquer natureza que não seja hétero, né, porque tem outras denominações, você é apedrejado, pena de morte, condenado. No Brasil, que em tese nós somos livres, nós somos o país que mais matamos, seja pelo assassinato ou seja pelo suicídio. E como é que estão esses índices de suicídio? As pessoas se suicidam por problemas mentais que desenvolvem por exemplo, disforia, depressão, o isolamento social, toda essa pressão, mas elas também se suicidam por mais o quê?
Bom, muitas pessoas são rejeitadas pela família, então são expulsas de casa e aí não tem como se manter financeiramente e acabam, né, por ceifar a própria vida. Algumas pessoas ainda moram com os seus familiares, mas sofrem preconceito, tanto que na pandemia houve um aumento de suicídios, porque as pessoas não saíam para trabalhar, né? Então elas tinham que ficar ali 24 horas com os familiares, e aí vinha discussões, brigas e tudo mais, né? Vários aspectos. Tem a questão também da falta de oportunidades de emprego, sobretudo para as pessoas trans. Então, elas. E aí a gente chega no ponto que interessa aqui nosso público RH. Uhum, Quando uma pessoa se sente nesse ambiente totalmente rejeitado pela família e ela às vezes é expulsa de casa e ela precisa se manter em algum lugar e ela não tem emprego. E isso é alegado em relação à qualificação, né? A gente até comentou sobre isso. E, por exato. exemplo, quando aquela executiva no Roda Vida Viva comentou que a empresa dela não poderia nivelar por baixo a questão racial, tem um grande equívoco nisso. Então, muitas pessoas também imaginam que não existam pessoas trans ou LGBTQI+, qualificadas. A gente acabou de ver o Congresso americano elegendo, né, pela primeira vez duas trans, né, Duas. e uma negra, uma é trans e uma é assumidamente não binária, né, que eles falam, né? Uhum. E ativista. Então, e ativista, maravilhosa. E também, gente, por favor, as eleições estão chegando, olhem bem os candidatos a vereador, a prefeito, né? Vejam se eles têm uma bandeira de diversidade, de inclusão, né? Porque isso é muito importante, a gente não está aqui para ficar fazendo pregação, como é que fala? Pena de morte, apedrejamento em praça pública, porque nós não somos Arábia Saudita. Mas aí você me fala, no caso da empregabilidade, que tem essa falácia de que essas pessoas não são qualificadas, o que os seus estudos mostram sobre isso, Thalita? Então, até depois da aula do Salim, né, o Salim Khoury, que é o head da Ford de diversidade, eu pesquisei porque ele discordou da fala dessa executiva, né, que precisaria nivelar por baixo, e ele reforçou que existem instituições, existem consultorias especializadas em empregabilidade trans, que no caso a Transempregos é um grande exemplo da Maite. Traz emprego da Maite Schneider, que eu amo. O Salim Khoury, executivo na Ford, é um dos líderes desse projeto de diversidade da Ford e é professor no curso que nós dois damos aula, onde Thalita estudou, né? De Isso. formação de business part, meu querido. Beijo também. E ele também toca um projeto de orientação profissional para pessoas de menor condição, né, e de maior vulnerabilidade social. Então, Uhum. tem também o Emprega Afro, que é uma instituição voltada para a consultoria empregabilidade afro. Então, assim, tem lugares A que a gente. Rede Mulheres do Brasil, o Grupo Mulheres do Brasil, né? A Luísa Trajano, a Ana Fontes, para a questão do negro e da mulher, né? Uhum. Então, tem onde você conseguir profissionais e, obviamente, rever a questão da vaga, né? Porque muitas vezes você quer inglês fluente, formação em faculdades de ponta, e para que você vai usar isso, né? Então, não seria nivelar por baixo, mas seria rever as necessidades da posição, né? E a Tem uma Luísa pesquisa, deu tem uma exemplo, né? pesquisa que fala que mais de 80% das vagas que são exigido inglês, a pessoa não fala inglês para nada, né? Então, escreve, ela pode jogar no Google e conseguir tranquilamente traduzir uma frase, um texto. Então, é realmente sem necessidade, né? E, É. e aí, falando um pouquinho da questão da falta de empregabilidade para as pessoas trans, elas, em algum momento da vida, 80% das pessoas trans, já na fase adulta, né, na faixa aí de 30, 40 anos, elas recorrem à prostituição pelo menos uma vez ao longo da vida. E aí, obviamente, elas estão mais expostas à violência, à falta de segurança, né? Porque não é um emprego regulamentado, né? Não é um emprego formal e você está nas ruas à E, noite. e você vê, né, Thalita, como é importante a gente conversar sobre essas coisas, porque há um viés construído intencionalmente por
grupos que manipulam tudo isso, mas há uma ignorância da nossa parte, que recentemente uma primeira-dama também disse que a população, eu trabalho num coletivo de assistência a populações em situação de rua, e ela falou que as pessoas gostavam de ficar na rua, né? Porque elas tinham família, elas não queriam ficar na família. Então, olha aí a lógica da coisa, né? Se as pessoas não têm emprego, se as famílias não as aceitam, a saída para elas ou é a bandidagem de assaltar, roubar, né? Ou é a prostituição. Então, quando a gente fala também que os LGBTQI+, são pessoas pervertidas porque elas são prostitutas ou se prostituem, então elas se prostituem porque são LGBTQI+, ou elas são levadas à prostituição porque, por serem LGBTQI+, elas não têm acesso a uma vida digna, começando pelo autossustento, que é o emprego. Uhum, exatamente. E tudo vai dos valores, né? Eu acredito que se uma pessoa recorre à prostituição é porque tem quem procure o serviço, né? E quem procura o serviço? Né? Quem são essas pessoas? Talvez sejam as mesmas pessoas que têm uma empresa e não empregam pessoas trans. Então, é uma desconstrução que a gente precisa fazer aos pouquinhos, mas que dá para fazer, né? Eu ia até falar da Luísa Trajano. Quem diria que no Brasil a gente tivesse uma executiva pioneira, a nona mulher a nona pessoa mais rica do Brasil, tivesse uma posição para o programa de estágio para pessoas negras. E aí levasse outras empresas a fazer o mesmo. Dei uma olhada no vagas.com e tinha outras empresas fazendo a mesma coisa. Então, sim, ela abriu um caminho lindo, né? E a gente trabalha lá no grupo dela, no Comitê de Igualdade Racial, existem outros, tá? Mas, por exemplo, a gente vê lá, eu mentoro meninas, jovens e meninas negras. Com 13 anos, essas meninas já estão tendo acesso a um empoderamento, né? A uma autoconsciência, a uma descoberta de si, a falar que eu não tenho cabelo ruim, não, que eu não sou feia, não. Então, começa pela autoimagem. E aí me chama a atenção isso. Por exemplo, nós aqui olhamos e falamos assim muitas vezes, eu sou só o RH, o que eu posso fazer se quando tem a vaga o meu cliente não aceita? Mas eu pergunto assim, eu já tive essa situação, eu já cheguei num salão de beleza e o manicure era um homem gay, mas era um homem. E aí, como é que era o estranhamento das clientes quando tinha um manicure homem? Eu já fui numa clínica de depilação e a depiladora era uma trans, né? E aí, como é que é para mim, como cliente, contratar o serviço dessa maquiadora ou dessa depiladora, que ela está fazendo o quê? Um empreendedorismo, né? Ela está tentando trabalhar. Eu já tive faxineiro homens, alguns gays, outros só homem mesmo, assim, efeminado, né? Não posso falar se é gay ou não, porque a gente não pergunta isso para a pessoa fazer uma faxina. Mas eu conheço várias amigas que elas falam, eu não quero, meus filhos estão em casa. Então, o preconceito, ele não passa só pela empresa. Não é uma coisa do tipo, né, Thalita, eu não posso fazer nada porque minha empresa é assim. É a nossa própria mentalidade que não consome produtos e não dá oportunidade individualmente para as pessoas que estão tentando empreender. Não é verdade? sim. Exatamente. Mas eu até vi esses dias, a Maitê conseguiu abrir uma oportunidade na Transempregos de babá. Eu jamais imaginaria que alguém teria coragem, né, de desconstruir a mentalidade de que homem, enfim, Pode homem ser babá. trans ou mulher trans pode ser babá. Então, são caminhos assim difíceis, porém necessários, porque se em algum momento a gente não começar a pensar, né, eu digo enquanto empresas, né, no assunto diversidade, a gente vai ficar fora do mercado, né? Porque não se trata também de uma questão social, assim, de você mostrar que tem uma ênfase social. Se trata de uma questão de lucratividade mesmo. Aquele termo quem lacra não lucra vai totalmente contra o que está acontecendo, porque realmente quem lacra lucra. Você vê o caso da Natura, que trouxe o Tami como o primeiro homem trans a participar de uma campanha de Dia dos Pais. Teve
notoriedade absurda, mesmo com todo o ódio, com toda a revolta das pessoas, a empresa lucrou horrores. Então, de fato, traz resultado, né? O Salim, até no curso, ele trouxe algumas informações, por exemplo, a McKinsey trouxe a informação de que pelo menos 10% a mais de diversidade na sua empresa, étnico-racial, aumenta 1% do EBITDA, né? Que a gente chama. E que empresas mais diversas têm de 35% maior retorno para a média do mercado. Então, traz lucro, sim. Traz, né? Traz. Tem vários estudos. Tem uma disciplina que eu ministro no curso de psicologia positiva lá no IPOG, que é empreendedorismo. A gente tem uma série de números que mostram isso. E sem contar que há uma consciência, eu posso falar mais do lugar do movimento racial, porque eu estou mais envolvida lá, apesar de não posso falar que estou ativista, mas estou ali trabalhando, do que no LGBTQI+. Até gostaria de atuar um pouco mais. Se houver oportunidade, conta comigo, tá? Se alguma coisa que eu possa contribuir. Mas a gente vê assim, por exemplo, a consciência deles de não consumirem e não colocarem o dinheiro deles em empresas que não valorizam a questão racial. Então eu ouvi muito aquela do Angu de Grilo, né? A Flávia e a filha dela, eu esqueci agora o nome do podcast Angu de Grilo, ela falando assim, meu dinheiro, empresa que não emprega negro, não tem ação social, não vai ver. Então, eu não consumo, né? E quando aquela grande empresa da executiva falou isso, de nivelar por baixo, teve uma hashtag de se eu nivelo por baixo, então não vai ver meu dinheiro, e um volume muito grande de pessoas negras que retiraram os seus dinheiros da marca, né? Então, isso é muito importante. Eles têm poder de consumo, né? Eles têm uma representatividade na questão racial. Então, o Brasil, 53% da população é pardo-preta, né? E aí, Sim. me fala o que vocês estão fazendo lá na Corning. Como que está sendo esse projeto? Como é que você conseguiu lançar essa ideia? O que você está pensando para acontecer lá? Bom, eu estou na Corning há 2 anos e já trabalhei em empresas pioneiras aí em ranking de GPTW e nunca me senti tão acolhida, tão respeitada quanto na Corning. O meu gestor é uma pessoa assim incrível, que super me apoia nas iniciativas que eu tento para a empresa, né? A empresa aqui no Brasil é pequena, nós temos 50 pessoas Ela é de que e aí a segmento? gerente, De que a segmento é? empresa é uma indústria de produtos e equipamentos, tanto para telecomunicações quanto automotivos, vidros de celulares, LCD, o Gorilla Glass, enfim, vários produtos aí Entendo. para laboratório, ciências da vida, equipamentos para laboratório no geral, né? Uhum. Uma empresa estadunidense que tem mais de 160 anos, só que tem esse foco em inovação. Então, uma empresa que tem que estar sempre se reinventando. E aí a gerente jurídica, a Maíra, ela topou entrar no comitê de diversidade da Corning, que surgiu depois da questão da morte do George Floyd. Né? Foi uma questão aí bem grave que aconteceu nos Marcante. Estados Unidos, bem marcante. E aí o líder geral da parte jurídica, que é negro, ele falou, não, vamos fazer alguma coisa, vamos criar um comitê. E aí, nesse comitê de diversidade, ela foi participando das reuniões, e aí ela descobriu que existem iniciativas dos próprios funcionários, que são os ERGs, Employee Resources Groups, e de várias questões. Questões de gênero, questões raciais, questões culturais, e tem o Spectra, que também é voltado para LGBT. Ela falou, por que você não participa, né? Aí eu falei, vou ver no que dá, né? E aí eu participei da primeira reunião e me apaixonei. Né? E aí eu falei, não, vou tentar criar um grupo aqui para Latinoamérica. Mas, obviamente, vou ouvir as pessoas para ver também o que elas teriam conforto, né? Teriam interesse de participar. E a gente montou uma pesquisa, mandou para o pessoal, e aí já tivemos aí 71 respostas, 23 interessados em se tornar membros dos grupos, pessoas. Eu não sei, vocês perderam o som da Thalita? Eu acho que a gente perdeu o seu som, Thalita. Você mexeu em alguma coisa? Não. O som? Ou vocês ouvem a Thalita e eu que estou perdendo aqui?
Conta para mim, quem está aqui assistindo, se vocês ouvem a Thalita. Fala, Thalita, por favor. Você me ouve, Thalita? Ah, ela saiu. Deixa ela resgatar aqui para a gente ver. Pessoal, conta para mim se vocês têm alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Ela vai retornar. Thalita entra de novo para que a gente possa... Ó, tô trazendo ela de novo aqui. Para que a gente possa fazer para a Thalita, tá? Ela voltando aqui. Estou... Oi, estão me ouvindo? Voltou. O seu finalzinho a gente não ouviu. 73 respostas, 23 pessoas querem participar. Isso. E 27 pessoas toparam participar de diálogos, né? 23 se tornariam membros de grupos de RG, e aí os líderes, o ranking foi questões culturais, raciais e os LGBT. E aí, 23 pessoas se tornariam membros e 27 topariam participar de diálogos de diversidade. E aí eu perguntei também sobre o programa de voluntariado, o pessoal super se animou, né? E assim, eu fiquei super feliz porque, por ser uma empresa voltada à tecnologia e inovação, as pessoas são muito mais introspectivas, né? Uma mais técnica, então a gente não consegue ler muito essas pessoas e eles me surpreenderam, né? Porque se engajaram bastante com o assunto. E aí a minha ideia, a nossa ideia, né? Minha e da Maíra, é criar esses comunicados e trazer essas pessoas para os ERGs, porque, por exemplo, no Spectra, eles falam de tudo, né? Falam sobre como que tá as leis que beneficiam, né? Que defendem os LGBTs, se casamento pode ou não, benefícios, dependente, como está a questão das paradas, né, de orgulho. E o legal é que existem os patrocinadores, que a gente chama, que são pessoas que colocam budget para que a gente possa fazer as ações, né? Então, assim, eu achei muito legal porque a gente escuta as pessoas, né? É ouvido sem julgamento, né? E a gente, só assim a gente consegue de fato a transformação. E Consegue lá na sua garantir. empresa, como é a contratação de pessoas negras, LGBTQI+, a diversidade, né? Como que é isso lá? Quais são os números que vocês têm? Ainda não têm? Como é que tá? Tá. Por ser uma empresa mais voltada para tecnologia, muitas pessoas fazem engenharia e tudo mais. Por enquanto, a gente tem mais homens, mas a ideia é trazer mais mulheres. A gente tem feito um trabalho super legal de trazer mais mulheres. Tenho trazido também mais pessoas negras, ainda não é a maioria, mas infelizmente, se você for qualquer escritório do Itaim Bibi, da Faria Lima, você vai ver a mesma realidade. Essa é uma realidade dura, mas enfim, a gente está tentando aí fazer a mudança acontecer, mas do momento que a pessoa é contratada, seja ela gay, seja ela negra, seja ela mulher, ela tem que ser respeitada. A gente não tolera nenhum tipo de discriminação, seja entre um colega de trabalho e outro, seja entre um gestor e um subordinado. Não existe essa tolerância, né? E isso vem top-down, o que é muito importante. Muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis porque justamente a alta liderança não apoia, né? Não tenta esse respeito entre as pessoas. Então, isso é muito importante. Eu tenho feito muito essa bandeira dentro dos meus treinamentos de liderança. Eu estou trabalhando atualmente com duas empresas muito tradicionais, e quando a gente traz essa temática, você vê assim, homens na faixa de 50, 60 anos, branco, heterossexuais, né? Bem dentro do padrão mesmo, do lugar de fala de privilégio, né? E eles ficam assim assustados. E você vê que não há uma má intenção, o que há mesmo é uma ignorância, né? E aí quando você vai Sim. mostrando, você vai educando, você vai conversando, as pessoas vão caindo em si, mas elas não sabem muito bem como lidar. Por outro lado, eu vejo também que nos movimentos as pessoas não aguentam mais, não acho que é responsabilidade de vocês ter que ficar educando os outros, porque você já passa pela dor, ainda tem que ficar ensinando que é a dor. Eu acho que é nossa, então assim, não basta a gente ser
como se diz, não ser racista, tem que ser antirracista. Então não basta ser homofóbico, transfóbico, a gente tem que ser anti isso, né? Educar, não tolerar mais a brincadeira, não tolerar mais a piadinha, não dar voz às ridicularizações. E isso começa dentro da família, porque hoje eu vejo, eu tenho grupo de WhatsApp de família, né? E eles botam piadinha de gordo, piadinha de preto, piadinha de pobre, piadinha de nordestino, porque sempre foi assim. Não tem essa consciência. Então, assim, quando chega em mim, eu dou um pito, a gente vira a antissocial do grupo, né? Estou quase me excluindo do grupo da família, mas assim, não acho graça, eu não rio, eu não dou margem para esse tipo de coisa, se bem que de vez em quando eu também me pego fazendo a piadinha horrorosa, porque a gente também é fruto, né, do que nós construímos, mas eu acho que a gente não deve dar paz, né? Acho que a gente tem que lutar todo dia, dormir um pouco menos racista, homofóbica, dominante, né? Muito bem. Você pessoalmente, como foi para você nessa empresa ou na sua vida assumir essa sua condição inicialmente lésbica, né? E depois de estar casada com uma pessoa transgênero, que a gente se refere, né? Sim, Como é exatamente. que foi assim Foi no muito. mundo de trabalho? Como é que foi para você falar ou ainda é uma coisa que é melhor não falar? Então, no começo foi difícil porque eu não sabia como falar com a minha equipe, porque, como eu te falei, Isso né, de mesmo, Priscila, nada de dar sexual, eu voz. estava nessa empresa. Só para comentar que a Priscila está dizendo aqui, gente, eu estou vendo os E coraçõezinhos aqui. A Priscila está falando as intolerâncias ainda não só não dá voz com ninguém, mas acho que pode dar aquele toquinho de falar, cara, pô, faz isso não, isso é feio, né? Tá dando uma travadinha aqui. Segue, Thalita, por favor. Exato. Então, na primeira empresa que eu estava trabalhando, né, eu vim de um relacionamento heterossexual e aí, quando eu me assumi, né, na vida, eu conheço ele desde Tá travando criança. Ele é bastante. meio que era meu vizinho. Então, Tá travando tá bastante. travando, Eu não né? sei se é o meu ou o seu, mas você estava me contando que você é heterossexual. Mas você já se identificava, por O exemplo, meu parece bissexual ou isso nem tinha ainda passado por você? exatamente. Você me ouviu? É, eu não sei se é a sua internet ou a minha que tá ruim. Eu sumi? Sim, sim, você travou. Pode ter sido eu também. Agora voltamos, tá? Então, a Kátia está me falando, que nós duas travamos. Me falou que as duas estão travando. Vamos repetir. Quando você me diz, você me ouve? Hoje ouço. Eu não te ouço. Você pode sair. Isso, vamos sair e voltar. Coisas da, isso, coisas da internet. Você me ouve? Sim. Tá. Eu te perguntei, tá ecoando também. Vamos esperar a internet melhorar, né? Senão tem que derrubar a live. Você me ouve bem ou tá ruim o som? Tá. Você me ouve bem ou tá ruim o som? Como é que você tá me Me ouvindo? Hã? ouvindo bem. Tá. Tô ouvindo jóia. Tá bom. Tomara que esteja estabilizado. Quando você diz que vem de um casamento heterossexual, você já se percebia, por exemplo, bissexual ou você nem tinha ideia e de repente você se apaixonou por uma mulher? Como é que foi isso? Eu nunca parei para pensar sobre, né? Eu fui levando os meus relacionamentos heterossexuais, né? E fui indo. E eu já conhecia o Vi. Você está conseguindo me ouvir? Eu tô.
pausado? Ixi. Eu vou tentando ir para um lugar mais perto do roteador, para ver se melhora. Me aguardem um pouco. Estou me aproximando do roteador. Vou para o outro andar, que tem um roteador poderoso. Uma pequena viagem pela casa. Mas já melhorou bastante. Melhorou, mas agora acabei de me esbarrar com um menino lutando com Gifu. Vamos ficar por aqui. Acho que aqui eu fico bem, né? Opa, tá. Então aí você estava me contando que de repente, quando você se separou, foi que você foi se percebendo diferente, né? Na verdade, eu fui conversando mais com o Vi, ele também tinha terminado um relacionamento e tal. E aí eu falei pra ele, falei assim, eu nunca parei pra pensar, né, se eu gosto mesmo de homem, se eu gosto de mulher. E aí a gente, na brincadeira, ele falou, vou te apresentar uma amiga minha, não sei o que, não sei o que lá. E a gente foi realmente se encantando, conversando e se encantando. A gente saiu despretensiosamente e aí não se separou mais. A gente fala que amor sapatão é assim. Beijou, anel de pouquinho, e já tá tudo bem, já tá. Em 6 meses já vai morar junto. É assim. O importante é a gente ser feliz, né? E todo ser humano ele nasce com um desejo genuíno de pertencer, né? E a coisa mais bonita que tem é a gente achar nossa tribo. Eu sempre me lembro do desenho do Happy Feet, né? Que ele era um pinguizinho que estava numa tribo que tinha que aprender um canto e ele era da dança, né? Então, a, Mentira, eu tinha muito. o Vini Eu está dizendo assim que era chaveco puro, ele já estava de olho em você faz tempo. Mas para lá da sua história, que eu desejo do fundo do coração que vocês possam realizar o sonho lindo do amor e de uma família, né? E que você não precise ter que fazer escolhas, né? Entre ter o seu amor e ter a sua família, porque há espaço para todos. E muitas pessoas que têm esse viés religioso, eu costumo falar, se você for cristão, você se lembra que Jesus, ele podia condenar lá o pecado, mas ele não condenava o pecador, né? Então tudo bem que você pessoalmente não concorde com essa ou aquela orientação sexual, mas não é sobre você, né? Faz com a tua vida, deixa a vida do outro, porque o outro ele está fazendo o que ele acha que é bom para a vida dele. E isso eu acho tão lamentável, né? E então eu queria também aproveitar esses minutos finais para fazer esse apelo, que é você, pessoa física, procura gerar trabalho para as pessoas que estão nos grupos de exclusão. Um pequeno empreendedor, um pequeno profissional liberal, né? Porque se ele vem na sua casa, se ele pode fazer um conserto para você, prestar um serviço para você, por que não? E eu vejo isso, que tem gente que fala, eu não quero ser atendido pelaquela pessoa, porque aquela pessoa é diferente. Mas marcas como a C&A, por exemplo, eu fico encantada. Eu vou no shopping, tá lotado de trans, né? De gays na loja. E aí, tá tudo bem, as pessoas estão lá, estão fazendo atendimento delas. Se você não gostou, compre outro lugar, né? Não se trata de você, se trata do outro. Esse é o apelo da pessoa física e da pessoa jurídica de RH. Tá, que dicas você daria para alguém que está no RH, assim como você, que queira começar a pensar, né, num projeto assim, ou na oportunidade para pessoas de grupos diversos? Tá. Bom, só para falar da C&A, eu amo a C&A porque foi a única loja que o Vi consegue ir no provador masculino, tá? Preciso registrar isso, que nas outras não é possível. Outras, inclusive, que se consideram LGBT friendly, não permitem. Então, a C&A é genuinamente apoiadora da causa Na da diversidade. Renner também não? Não. Pelo menos nas tentativas que a gente teve, indicaram que ele fosse para o feminino. E na Riachuelo, a mesma coisa. E olha que coisa, né? Você imagina então como é que é isso em banheiro de shopping, né? Como é que é isso em banheiros públicos, como é que é isso no bar. Então a gente não Ah, tem ideia disso, né? Isso é uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça. Quer dizer, você imagina que eu sou obrigado a ir no banheiro, eu que me sinto, se fosse o caso, me sinto um homem, eu sou obrigado a estar no banheiro onde tem um monte de mulher, que isso é um pouco de violência para mim, já que eu não me reconheço só por causa de uma aparência externa. Gente, eu não consigo, eu não entendo. feminino, ele também é destratado porque ele é como um homem, né? Então fica confuso. Mas aí, voltando às dicas, né?
que eu daria, a primeira delas é conhecer a sua população, né? Conhecer os funcionários da sua empresa e tentar falar a língua deles, né? Então, se são pessoas mais introspectivas, manda uns comunicados, faz umas pesquisas online, né? Se são pessoas mais abertas, se é uma startup, né, onde todo mundo é rap e tal, marca uma reunião, marca um focus group, né, para ouvir as pessoas, né, para ver o que elas têm, porque às vezes a pessoa não é gay, às vezes a pessoa não é negra, mas ela apoia a causa, às vezes ela tem um filho em casa que sofre bullying, né, por ser negro, por ser LGBT, e aí ela apoiaria, né, ela só precisaria aí de um incentivo. Esse seria o primeiro ponto. Segundo, se conectar com pessoas que são apoiadoras, porque elas vão te dando, né? Então, a Maitê, por exemplo, ela me deu várias dicas numa época que eu queria, estava pensando em um curso para trans de portador, ela foi me dando caminhos. Né? Ela falou: olha, são pessoas que realmente são muito pobres, não teriam dinheiro nem para comprar um kit inicial. Então, se conectar no LinkedIn, essas pessoas são super acessíveis. No Instagram, tem muitas pessoas também. E eu falo. Eu vejo também, tá, lá no Grupo Mulheres, a gente agora que a pandemia isolou, não, mas a gente faz doação de roupa, de calçado, porque muitas daquelas mulheres que estão indo lá se qualificar, elas não têm nem roupa para se vestir para uma entrevista, né? E a Priscila está dizendo que vocês já são uma linda família, e ela está dizendo que não tem que ter diferente, aceitação e respeito. E o Vini contou que, assim, doeu meu coração, tá, Vini? Eu não achei isso. Eu sei que você falou genuíno, mas a gente ri, mas assim, que ele teve que ir no banheiro público, ele teve que ir no feminino, e uma senhora fez o sinal da cruz e começou a orar. Então, muita da violência, aí a Pri está dizendo que dó dessa senhora, assim, como ser humano é de dar pena mesmo, né? Mas sinto muito, viu, Vini? Sinto muito. Eu gosto do Ho'oponopono, me perdoa, né? Porque eu represento um pouco essa opressão também na minha condição de uma mulher branca heterossexual, né? Apesar de pessoalmente não ser assim, mas tem uma categoria que fala por trás de mim, então eu realmente sinto muito que isso tenha que você precise viver isso, né? A gente deveria ter um país mais igualitário. Mas eu me perdi um pouquinho no que eu ia falar, fiquei realmente impactada quando ele me contou isso. Mas como é que as pessoas do RH podem começar? E você falou de focus groups, você falou também de pegar Boas, né? dicas, apoiar as causas, escolher seus candidatos que tenham plataformas ligadas a essas inclusões, educação, acesso, né? O que mais que você vê nos processos de seleção? Isso, os processos de seleção eu acho imprescindível que você sensibilize os gestores, a mesmo que isso signifique um investimento, às vezes um pouco maior com consultoria, né? Não fazer um processo caseiro, mas que dê um impacto positivo na equipe, você trazendo de repente uma mulher, você trazendo uma pessoa de maior vulnerabilidade social, você fazendo um programa de aprendiz, um programa de estágio, né? Essa utilização é importante, como eu disse, tem que ser um top-down, a gente tem que ter o apoio da alta liderança. O presidente da Corning, ele é sensacional, ele é uma pessoa incrível, fantástica. Eu posso contar com ele para isso também. O exemplo Então, vindo de cima é outra coisa, né? O exemplo vindo sim, de cima, porque é isso que você falou. A gente precisa também, em termos de educação, dar acesso. Então, você ter programas de menores, jovens aprendiz ou estagiários apenas negro, você vai reduzindo essa desigualdade. Porque quando você bota mesclado, acaba que você puxa para um nível que talvez aquele jovem que chegou, ele não teve esse acesso. Por exemplo, idioma, por exemplo, tecnologia, uso de tecnologias, porque ele já vem num déficit, né? Então, se você não puxar na educação mesmo, ele sempre vai ter esse distanciamento. E o outro ponto que você comenta é a inclusão, né? Porque eu conheço algumas empresas que fazem a iniciativa de trazer a diversidade, mas não prepara a força de trabalho para essa inclusão. Então a pessoa também não aguenta ficar, né? exatamente, exatamente. Uma das empresas que eu trabalhei, ela fazia parte do grupo Accor, e aí tinha a Accor Hotels. E aí, por exemplo, contrataram uma executiva, que era uma mulher trans,
E eles fizeram questão de adaptar todo o escritório, deixar ela à vontade para usar o banheiro que ela se achasse mais confortável para usar, trocar toda a parte de cartões de benefício para o nome social dela. Então, assim, ok, contratei Incluiu. uma pessoa, contratei uma mulher. Como que eu vou fazer a partir de agora? Né? Aí o pessoal fala, mas tem que tratar igual. Não é bem assim, né? Não. É, Eu vi um depoimento de um rapaz que é homossexual e ele me disse assim: eu, homossexual, afeminado, vou trabalhar numa empresa e eles me colocam para pegar plantão e estar junto com um grupo de homens muito, muito, muito homofóbicos. Então, eu passava medo do começo ao fim, porque eles botavam a perna na minha frente para eu trombar, zoavam. Então, era assim, desenvolveu quase um pânico, sabe? Aí o rapaz não passou 3 meses, pediu demissão. Aí a empresa fala assim, mas a gente trouxe, mas ele não rendeu. Meu, mas espera aí, né? Quem que vai trabalhar no meio da... Você botou assim o cordeiro no meio dos lobos, né? exatamente, exatamente. Aí tem a questão do mansplaining também, né? Que você contrata uma mulher, mas você não deixa ela falar. Ou então coloca ela em posições assim mais operacionais, né? Para relatório e tal. Então tem muito o que se fazer ainda, né? Praticamente você assumir as dívidas que a gente tem, né? Com relação aos negros e também com relação ao LGBTI, pessoas com deficiência, né? Eu ia até mencionar uma iniciativa da Casa super interessante. Eles não cobram dos assinantes PCDs, no caso, e eles fizeram um movimento de ir na casa das pessoas portadoras de deficiência para ajudar a cadastrar o currículo, porque muitas delas não têm, né, recurso, não tem internet e tudo mais, e cadastrar também os laudos, porque muitas pessoas se consideravam PCDs, mas não sabiam como ter os caminhos, né, para Uhum. formalizar isso e serem contratadas. Eu achei uma iniciativa tão bacana, né? Linda, É né? difícil você achar empresas que tomam a responsabilidade e falam, não, eu quero garantir que o banco de currículo de pé é adequado, é qualificado e tem uma diversidade grande de pessoas, né? Vou chegar naquelas que realmente não tem como se mostrar, porque, né, pelas limitações. Uhum. Então, tá, a Então, gente já está chegando para o bem final. Eu bacana. quero agradecer muitíssimo todos vocês que estavam aqui. Vocês foram brilhantes. Eu aprendi muito. Estou muito tocada aqui. Vou precisar fazer muitas reflexões, né? O quanto que eu posso ser um ser humano melhor e tornar nosso mundo um pouco mais igualitário, mais humanizado, mais justo, né? E você tem a palavra final. Qual poderia ser seu pedido? Qual seria a sua dica? O que você quer dizer para esse público aqui? Qual a mensagem que você gostaria de deixar? Eu queria falar para todo mundo que está me ouvindo aí, para olhar ao redor, ver o que você pode fazer para usar os seus privilégios, né, enquanto pessoa, que eu sei que todo mundo está aí, tem pelo menos um ou dois, e vestir e proteger aquelas pessoas que têm menos privilégios que você. E dizer que enquanto eu não realizar um grande sonho que eu tenho na vida, eu não vou sossegar. Que é ver os meus sobrinhos, que hoje estão afastados de mim por conta de ignorância, né, dos familiares, dos pais, abraçando o Vi e vendo e tendo a oportunidade de ver o quão maravilhoso que é o tio deles. Que eles têm a oportunidade de pensar e de escolher estar perto da gente. Porque é um sonho que eu tenho e eu vejo fotos deles e eu fico pensando, cara, Deus, faz dos meus sobrinhos pessoas melhores, pessoas com referências boas na vida. E te agradecer, Lu, mais uma vez, por essa oportunidade incrível e ter feito por mim. Fiz nada, menina. Tamo junta. Eu gostaria de reiterar a minha Lu, oferta pública aqui, do que eu puder contribuir com essa causa, tá? Seja uma palestra, seja um acolhimento, se eu puder emprestar minha pequena reputação para alguma coisa, tá? Porque é uma causa que eu tenho um grande carinho. Sinta-se abraçada. Vini, você já é de casa, já é cunhado agora, né? Da minha irmãzinha aqui, então já é cunhado também. E lembrando, né, querida, que os seus sobrinhos podem ser todos os sobrinhos. Eu sei que você quer os seus,
mas cada criança pode ser um sobrinho, né? Então, às vezes, o que a gente não tem para dar para os nossos direto, a gente pode dar para os outros, né? E o amor que você tem para doar e o exemplo de pessoa que você é, fica, né? Que o universo traga tudo que você merece, tá bom? De bom. Então, gente, Obrigada. muito obrigada. Parabéns à Corn, parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas nessa linda causa. O mundo é um pouco melhor por causa de vocês, tá bom? Vou E por gravar, causa de vai ficar você também, salvo Lu. aqui e vou mandar para você o link no YouTube desse vídeo, tá? Porque aí você pode usar também para além do IGTV aqui, tá Ih, bem? travou. Fica com Obrigada, Deus. Lu. Tchau, tchau, Vini. Um beijo. Tchau, Outro. galera. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.